E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, bolchetando com o Paulo. Hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial. Eu tenho aqui o Jean Lins. Para quem não sabe, ele é o meu filho. Então hoje a gente vai botar ele numa sabatina aqui. Vamos ver como é que ele vai sair. Mais uma vez, muito obrigado você que está do outro lado aí, escutando, me ouvindo. Vamos lá. Bolchetando com o Paulo, podcast, está começando agora, é um patrocínio da Permashield. Muito obrigado por... E aí, Jean, bom dia, boa tarde, né? Já é quase 6 horas nosso horário aí, você já saiu agora do seu trabalho, tá aqui. Graças a Deus. Para todos aqui é Jean Lins, meu filho, 34 anos de idade, fazer 35 Amém. Agora, já tem 20 quantos anos de América, Jim? Vai ser 21. 23 anos. 23 anos de América. O motivo que eu trouxe o Jean aqui para a gente conversar hoje, primeiramente agradecer ele, que ele saiu do trabalho dele mais cedo, está aqui comigo para a gente conversar. Eu vou tentar entender e quero passar para os meus ouvintes, meus telespectadores do Bolchetando com o Paulo podcast, entender algumas coisas que talvez eu, por ser pai dele, não consigo entender, eu não consigo explicar para vocês. Ele vai tentar explicar para a gente, eu vou tentar tirar algumas informações dele, qual que é a visão dele, uma pessoa, uma criança que chegou aqui nos Estados Unidos com 12 anos de idade e está com 34 anos de idade e trabalha numa empresa que é 100% americana. É uma empresa, a empresa dele, ele vai falar um pouco para vocês sobre a empresa dele, ele vai falar para vocês qual foi os struggles que ele teve desde quando ele chegou na América, 12 anos, ir para a escola, fazer high school, fez um curso, formou, não quis trabalhar no curso porque não... Falar para vocês que ele é Medical Assistant e ele é X-Ray Technology, ele é formado em X-Ray, podia estar trabalhando nos grandes hospitais aí, mas decidiu trabalhar no ramo comercial. Vou passar para vocês agora, meu filho, meu companheiro, talvez o herdeiro da minha empresa, quem sabe, Amém. Um dia, né? Amém. Ele vai assumir aí. Jean Lins com vocês. Vamos lá, Jean, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado por me oferecer essa oportunidade de conversar com vocês. Então, para começar, os struggles, as dificuldades que passamos nesse país é a mesma de quase todo imigrante. Aprender a língua, que é extremamente difícil. Para mim foi um pouco mais fácil, porque eu cheguei muito mais cedo. Estudei, fiz middle school, high school, que seria o primário, segundo ano, terceiro ano aqui. E, infelizmente, igual você mencionou, a minha carreira não foi o que eu estava esperando. Não foi o lado da medicina que eu queria. Mas eu também queria formar o meu próprio path, meu próprio caminho para poder ser sucedido nesse país. E acabei na Triton Stone Group, que é uma loja de um americano, um judeu americano que abriu a primeira loja e construiu um império, que na verdade que chegou até 25 lojas. Ele chegou a ter 25 lojas nos Estados Unidos? Espalhadas nos Estados Unidos 25 lojas nos Estados Unidos. E ele começou fora do estado da Flórida, né? Começou em South Haven, Mississippi, e abriu várias lojas ao redor. Depois na Flórida abriu mais 4. Então em total ele tinha 25 lojas. E é uma empresa, por ser americana, extremamente estruturada. Tem estrutura para tudo, não é o jeitinho brasileiro que a gente leva. E como é que você faz ou que você fez no decorrer desses anos, afinal de contas, você trabalha quantos anos na Triton, desde o primeiro dia? 9 anos. 9 anos. Mas antes da Triton, você já veio do ramo de granito que Sim. Você trabalhava na Discovery. Na Discovery. Você trabalhou quantos anos na Discovery? Que também é um segmento de granito. 6 anos na Discovery. 6 anos, ou seja, um total na área de granito, você já tem 15 anos na área de granito. Então você conhece de pedra mais do que qualquer outra pessoa. Com certeza. E vamos comparar, antes da gente voltar na Triton, vamos comparar qual que é a diferença dos procedimentos numa empresa que a gente sabe que a Discovery é uma empresa brasileira. Sim. E uma empresa americana igual a Triton. Qual que é a diferença básica entre trabalhar numa empresa brasileira e numa empresa americana? A estrutura.
e os procedimentos que eles fazem. O jeitinho brasileiro nosso. Ah, tem que fazer assim, vai empurrando com a barriga. Não tem algo detalhado, não tem nada agendado. É tudo para a última hora. As we go. As we go. We need it. That's it, entendeu? E na Triton, por ser uma empresa americana, tudo tem o seu estado, tudo tem seus passos. Então... Ou seja, não existe o jeitinho brasileiro. Não tem. Cada pessoa tem o seu próprio cargo. Na companhia da Discover, você tem o chefe e tem a pessoa que faz de tudo, que é o Severino. Entendeu? A pessoa que instala também faz fabricação. A pessoa que faz fabricação também corta, também vende. Então ajuda os clientes. Ou seja, ele faz tudo. Faz de tudo. E na Triton, por ser uma empresa americana, igual eu falei, tem a estrutura. Tem a pessoa que ajuda os clientes, tem a turma de vendas, tem a turma gerencial, tem um sistema financeiro e tem o chefe. Então tem uma estrutura from top to bottom, entendeu? Então do começo ao fim tem uma estrutura em geral. E na Discover já não tinha esse... Baseado nessas duas experiências que você tem de dois mundos diferentes, de duas empresas diferentes, na sua opinião, qual que funciona melhor no mercado que a gente está hoje, nessa estrutura que a gente está, num país onde a gente tem uma inflação que está chegando a quase 10%, o preço das casas dispararam, a gente está tendo uma mão de obra escassa que hoje... A mão de obra praticamente sumiu. Nós temos aí uma quantidade de gente chegando todo dia, mas infelizmente, eu não sei, eu pelo menos aqui, eu sei, não está tendo mão de obra. O que você vê que pode, da diferença das duas empresas, qual empresa tem a possibilidade de ter mais sucesso hoje nesse mercado? Então, na minha opinião, na minha visão, é as duas juntas. É uma combinação das duas. Por quê? No lado brasileiro, a gente tem aquele jeitinho, mas não deixa passar nada. Então, qualquer trabalho que chega, é trabalho. O americano não. O americano vê. Funciona para mim? Tem lucro? Vou fazer dinheiro? O brasileiro não. O brasileiro já fala, ok, chegou aqui, mesmo se eu não fizer nada, eu vou ter uma clientela. Aquele cliente pode me dar outros clientes e vai passando assim para frente. O americano já não. Ele já vê aquele lado. Se eu vender essa garrafa d'água, vou ter lucro? O brasileiro já vê. Eu vou dar essa garrafa d'água para ele ver, dar para outro cliente, um vizinho vai me dar outro trabalho e aí vai. Ou seja, ele pensa em long run. Exactly. Ou seja, eu posso não ganhar dinheiro agora, sim, mas eu mantenho minha equipe ocupada, meus funcionários continuam trabalhando, minhas máquinas continuam rodando, porque, como eu disse no passado, a mão de obra hoje está escassa. Se você não der um trabalho, a pessoa vai procurar trabalho em outro lugar. Então, às vezes, eles preferem manter as portas abertas, onde não tem lucro, sim, talvez para poder manter aquele empregado, que aquele empregado vai trabalhar, aquele cliente vai comprar, ele vai indicar para um segundo cliente e o segundo cliente. Ou seja, é uma bola de neve rotativa. E a empresa americana é uma empresa americana. E se eu for ganhar, if I make money, eu dou. Se eu não ganhar dinheiro, let it go, não estou preocupado. exatamente. Então, basicamente, essa seria... Então, hoje, o modelo ideal de empresa seria a combinação dos dois fatores. Uma empresa brasileira, exato, com uma estrutura de uma empresa americana. Exatamente. Esse seria o modelo ideal, exatamente, de empresa. Mas você acha que esse modelo ideal funciona? Para te falar a verdade, eu acho que funciona. Porque a empresa americana, ela vê números. É só números. Até os funcionários são números. Se ele não está produzindo, let it go. Deixa ele embora. A brasileira não. A brasileira já vê aquele employee, aquela pessoa que está trabalhando para ele, como família. Então a gente cria uma cultura, cria uma família. Não é aquele negócio, aquele ali é só um número, entendeu? Então eu acho que se combinar as duas, a estrutura brasileira com a estrutura americana e colocar as duas juntas, funciona. Agora, por que, eu vou dar um exemplo meu mesmo, da minha empresa, por que nós brasileiros sempre resistimos e somos contra a processos?
Quando eu falo processo, não é um processo de a gente vir contra a gente. É um processo, você tem uma estrutura, igual uma empresa americana. A empresa americana tem manual de tudo. Você tem o manual do employee, como você disse, tem uma pessoa que faz o financeiro, Exato. tem uma pessoa que trabalha no warehouse, tem uma pessoa que faz atendimento. Por que que nós, brasileiros, sempre resistimos a ter processos? Regras. O brasileiro não gosta de seguir regras. Ou seja, nós somos feitos para quebrar regra, Com para não certeza, seguir. com Nós certeza. gostamos de fazer acontecer. Let it go. What it is, what it is. Porque todo lugar, toda empresa tem uma estrutura, entendeu? E tem as regras. A única pessoa que provavelmente pode quebrar essas regras, seria o dono. Mas fora isso, todo mundo tem que seguir o padrão. E esse que é o problema brasileiro. A gente não quer seguir aquele padrão porque fulano tem que fazer isso, isso e isso. Aí você pede para ele fazer alguma outra coisa além daquilo, já é um problema. Por isso que tem esse restrito, né, em uma companhia, numa empresa brasileira. Porque ninguém quer seguir aqueles padrões, ninguém quer seguir aquelas regras que a empresa americana tem. Então, por isso que a empresa americana, às vezes, tem um pouco mais de lucro, tem um pouco mais de benefícios ou até sucesso por ter essa estrutura. Porque cada pessoa tem seu próprio setor. Eu tenho acompanhado, você também já deve ter visto, a gente tem algumas empresas brasileiras, que são brasileiros, que adotaram o sistema americano de trabalho e elas são extremamente sucesso. Vamos colocar o exemplo do Vitor, que é o dono da Discovery, que são duas Discovery. Nós temos a Discovery de Fort Myers. Exato. E nós temos a Discovery de Massachusetts. A Discovery de Massachusetts hoje é uma empresa que é conhecida nacionalmente. O Vitor hoje é conhecido como o rei do granito, é o rei da pedra. Quando falo o Vitor é hoje o rei, porque ele criou uma empresa estilo americano, onde ele tem uma empresa, ou seja, o ideal. Qual o seu conselho hoje que você daria para esses empresários que vão estar, essas pessoas que estão acompanhando o meu podcast, o Bolchetando com o Paulo, qual o conselho que você daria para eles hoje? Você sendo brasileiro, filho de brasileiros, trabalhou numa empresa brasileira, hoje trabalha quase 10 anos numa empresa americana que fatura dezenas e dezenas de milhões de dólares, entendeu? Fatura hoje 9, 10 dígitos. Qual o conselho que você daria hoje para essas pessoas que estão nos acompanhando? Qual o primeiro passo que ele teria que fazer para ele mudar, para ele passar para um novo nível? O que ele deveria fazer? Quais as existências que ele deveria abrir mão? O que ele teria que abrir mão e se sacrificar para ele chegar num próximo passo, para daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos ele falar: eu tenho uma empresa de sucesso porque eu aderi a esse sistema. Qual seria seu conselho de uma pessoa nova, jovem, que tem 30 e poucos anos, que chegou aqui novo e viveu esse período todo de transição de escola, trabalho, empresa brasileira, empresa americana? Qual o conselho que você daria hoje para o meu público hoje, que está me escutando? Talvez não vão querer aceitar, alguns não vão querer aceitar, mas largar a mentalidade brasileira. Tentar trazer o que você sabe do Brasil e tentar colocar aqui. Parar desse jeitinho brasileiro, parar com esse... mas funciona no Brasil, funciona aqui. Não é exatamente assim. Abre mão dessas mentalidades, dessas ideias que funcionam no Brasil, porque não funciona aqui. Então você tem que adaptar com o seu sistema, tem que adaptar com o país, com as leis, com as regras e tudo isso. Então eu acho que se você largar aquele jeitinho brasileiro que a gente sempre tem, de dá aquele jeitinho. Se conseguir tirar essa mentalidade, o futuro é imenso. Quando você fala assim, tirar esse jeitinho brasileiro, a gente acompanha aí, a gente tem muitas empresas que a gente sabe que o que faz eles ganhar dinheiro é o jeitinho brasileiro. Pior que não é. Não é o jeitinho brasileiro que faz ganhar dinheiro. É a raça e a garra que o brasileiro tem que o americano não tem. Essa palavra eu gostei. Raça e garra. Exato. Porque o americano, toda vez que ele vai fazer alguma coisa, na primeira dificuldade, ele para. Nós viemos num país onde a gente vem num país sofrido. Exato. A gente tem que fazer... Nós temos que fazer acontecer. Exato. No matter what.
É o que eu tenho acompanhado que as pessoas falam, onde existe problema, existe dinheiro. Onde tem dificuldade, existe oportunidade. Exato. Entendeu? Então, a visão seria o quê? O que faz a diferença nossa hoje é o quê? A raça e a garra. Então, nós teremos que ter a raça e a garra do brasileiro, mas se adaptar aos processos americanos. Exatamente. Porque o brasileiro, igual você falou, o americano, na primeira dificuldade, ele já começa a se recuar. Ele se retrai. Ele já começa a retrair e fala, não, talvez isso aqui não vai dar certo. O brasileiro não, ele mete a cara, ele vai até o final. E às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas por ele não perder esse foco, é o que faz o sucesso. É o que leva ele ao segundo passo. Que seria abrir uma empresa pequena e depois, de uma hora para outra, construir um império. Que tem muitas empresas brasileiras aqui que fez muito sucesso. Não tem dúvida. A gente acompanha, Entendeu? Eu tenho acompanhado aí uma série de mentorias que eu estou começando a fazer agora, que eu estou acompanhado. A gente vê aí uma série de empresários que são na região de New England, que são lá em New York, New Jersey, Connecticut, em Boston, até mesmo meus distribuidores. Eu tenho vários distribuidores em New England que eles são milionários. Eles faturam uma quantidade enorme de dinheiro, entendeu? E esse podcast é feito para eles. Para as pessoas que trabalham com eles, que são os contractors, entendeu? Que são meus clientes, são meus clientes de uma forma indireta, porque eles compram dos meus distribuidores e com isso eles são muito sucesso. Eles são pessoas que faturam 7, 8 dígitos e eles estão muito felizes, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? O que nós podemos ajudar essa comunidade com esse podcast? Qual a sua ideia? Qual que é o seu projeto? O que você pensa? Porque você é uma pessoa jovem, você tem 34 anos, eu tenho 60 anos de idade, vou fazer agora 60, eu tenho uma visão diferente. Minha visão é uma visão mais conservadora, é uma visão mais antiga. Você ainda tem um futuro pela vida. Qual que é o seu futuro? O que você vê de futuro nesse país? O que a gente pode fazer para poder ajudar essa comunidade a ser mais unida, porque os brasileiros têm a fama de ser desunido, o brasileiro tem a fama de ser fura-olho, o brasileiro tem a fama de não querer ajudar. A gente acompanha nos outros grupos sociais que os hispanos estão ajudando, eles ajudam um outro. Nós temos os judeus em si se ajudam um outro, entendeu? A gente fala, judeu ganha dinheiro porque judeu ajuda um outro. A gente tem lá em Canérica, a gente tem os portugueses, que é a comunidade portuguesa, que são muito unidas. Qual que é o seu conselho? O que a gente pode fazer através desse Bolchetando com o Paulo podcast? O que a gente pode fazer para tentar unir a nossa comunidade e fazer essa nossa comunidade ser unido, que é aquela união que a gente tem no Brasil, que no Brasil, do nada, a gente faz um churrasco. A gente está em casa sem convidar ninguém, um traz o arroz, outro traz o feijão, outro traz a linguiça, outro traz o torresmo, outro traz uma carne de segunda, com 5, 10 minutos, meia hora, você tem uma reunião familiar e o que a gente precisa fazer para ter esse aqui? Qual que é a sua visão? O que você pensa nos próximos 5, 10 anos, agora que você tem uma filha de 2 anos de idade, o que você pensa? O que a gente pode fazer? Qual que é o seu conselho hoje, pela sua visão, para a gente ajudar esses nossos ouvintes a ter uma forma diferente? O que eles podem fazer para crescer? Onde é que eles têm que parar de errar, de querer prejudicar o outro, não ajudar um imigrante, não ajudar um amigo, não ajudar um irmão, essa concorrência desleal? O que a gente precisa fazer? Qual que é a sua visão? Qual que é o seu conselho de uma pessoa jovem? Então, você mencionou os judeus e tem também os indianos. Primeiramente, o que o brasileiro tem que parar de fazer é ser invejoso. Querer ter a inveja do próximo. Tem muita competição, mas competição é porque tem oportunidade. Se tem a clientela, todos nós podemos fazer dinheiro. Então, não é eu querer pegar o seu business, não é eu querer pegar o seu trabalho. Por quê? Se nós trabalhamos juntos, nós dois conseguimos conquistar o que nós queremos. Entendeu? Então, o brasileiro tem que parar de ser essa invejoso, tirar essa inveja que temos um com o outro. Ah, mas fulano tem tal carro, ou fulano conquistou isso. Não é assim. Como que ele conquistou? O que ele fez? Como que podemos trabalhar junto numa comunidade unida? Os judeus são muito sucedidos nesse país porque um ajuda o outro. Eles se colocam numa comunidade e só ajudam eles mesmos. Então o judeu vende para judeu, judeu compra de judeu.
Então eles não saem daquela comunidade, aquela comunidade cresce. E quando ela vai crescendo, vão trazendo mais pessoas. E a comunidade vão crescendo, crescendo, crescendo até chegar num ponto que eles querem chegar. Igual Nova York só tem judeu. Os indianos, o que eles fazem? Para cada pessoa que tá aqui no país, o seu trabalho é trazer uma pessoa da Índia para cá. Mas você não só traz ela aqui, mas você já coloca ela num poder, num ponto, num pedestal para poder continuar, para trazer outra pessoa. E aí vai. Esse é o ciclo. Um indiano traz o outro e aí vai. Os chineses fazem a mesma coisa. Por que o brasileiro não faz isso? Por quê? É inveja. Não deixa. Ah, mas eu consegui, eu trabalhei, eu conquistei. Ele tem que fazer o mesmo. Mas por que não dá aquela ajuda? Alguém te ajudou aqui. Então, pro futuro, para todo mundo ser sucedido, eu acho que tem que ter aquela união. Ou seja, oferecer oportunidade. Exatamente. Dar oportunidade. Claro. Partilhar, honrar e poder dividir o que você sabe. Exato. Uma das coisas que eu sinto é que as pessoas, eles têm medo de ensinar. Por medo de da tomar concorrência. Conta. Eles têm medo de ensinar. Eu estou aprendendo isso nas mentorias que eu estou fazendo, que uma das coisas que a gente tem que deixar de ser é guardar o conhecimento. Sim. Conhecimento foi feito para ser distribuído, para ser ajudado. Você tem que partilhar, você tem que honrar, você tem que ajudar o seu próximo. Que da mesma maneira que você recebeu, por que não dar? Hoje, pelo menos, eu acompanho as pessoas reclamando, eu não vou treinar o meu instalador, porque daqui uns dias o instalador vai sair e ele vai montar uma fábrica, ele vai montar uma loja, ele vai montar alguma coisa, entendeu? Então eu acho que, em primeiro ponto, a gente tem que parar de ser um pouco, como é que eu vou te dizer? Qual que é a palavra que eu vou usar hoje? Acho que seria mesquinho, mesquinhez. Sim. Você deixar de ser mesquinho e não querer só as coisas para você. Porque a gente está aqui, eu estou aqui há 30 anos, entendeu? Então a gente já adquiriu alguma coisa, a gente tem que olhar sempre para o nosso irmão e tentar fazer eles crescerem junto com a gente. Como você falou, que os indianos trazem, ele vem para esse país, mas ele traz mais um. Os judeus, eles mais um, entendeu? E essa política hoje de ajudar e de evitar a concorrência, acredito que você deve viver isso todo dia, porque você está num ramo completamente competitivo. Hoje o meu ramo é o ramo de piso, eu vendo vinyl flooring, e você está num ramo de granito. Muitos anos atrás, granito era interessante você vender granito. Hoje, qualquer cachorro, qualquer pessoa com 5, 10, 20 mil vai no Brasil e vira importador de granito. Exato. Como é que a Triton e você, como gerente geral da Triton, General Manager, consegue sair desses obstáculos e continua fazendo a empresa trilhar e crescer? Então, esse lado já é um pouco mais difícil de conseguir renovar ou inovar nesse mercado, porque hoje em dia está super saturado. Todo mundo, igual você falou, todo mundo é instalador, todo mundo é importador, todo mundo é exportador. Então, nesse caso de continuar, é inovação. Tecnologia hoje é super avançada, já nos tempos passados já não era tanto. Então, para conseguir suceder, tecnologia, para conseguir avançar nesse meio termo de competição. Mas quando você fala em tecnologia, mas a tecnologia em que sentido? Porque as pedras são do mesmo jeito. Então, as pedras vêm das mesmas fábricas, as mesmas fábricas vendem para os mesmos clientes. O que você fala em tecnologia? Você fala em tecnologia de venda, em tecnologia de procedimento? De todos os aspectos. Primeiro, a venda hoje em dia já não é feito mais cara a cara. É por internet, é online, é Instagram, é TikTok, Ou seja, as pessoas têm que começarem a usar mais e mais as redes sociais. Com certeza. As redes sociais hoje representam a cara da empresa, porque agora com a pandemia que nós tivemos, as pessoas mudaram o sistema os próprios escritórios colocaram trabalho à distância. Sim. E muitas empresas não voltaram. Não. Elas continuaram a trabalhar à distância, entendeu? Então você acha que as redes sociais hoje é a maior fonte de divulgação hoje do seu produto, da sua empresa? Com certeza, é a mina de ouro. E por ter a tecnologia, igual você falou, de como é que você vai conseguir
avançar com a pedra é a mesma. O problema é que hoje, com a tecnologia que nós temos agora no Brasil, não é só aqueles granitos que você conseguia antigamente. Tá vindo pedra que ninguém via há anos e agora tá voltando. Ou tecnologia nova de criar pedras novas, que seria uma pedra artificial, a porcelanato, seria o quartz, um quartz, engineered stone. Então, essas pedras também ajudam a pessoa a avançar, ajuda a empresa a ir à frente. Ou seja, você, além de você ser uma empresa brasileira, você teria que ter uma empresa brasileira com a mentalidade, com a garra e com a raça brasileira, os padrões americanos, os procedimentos americanos e usar a tecnologia, a internet, o Instagram, o que seja, e tentar inovar, trazer pedras novas, seria o caminho para você ser sucesso. Isso se aplicaria em qualquer tipo de produto, porque qualquer um. No meu segmento, que é o segmento de piso, a gente sabe também que está ficando um mercado extremamente saturado. Exato. Primeiramente, você tem que pensar o seguinte, o que diferencia a sua empresa do seu vizinho? Entendeu? É customer service? É produto? É venda? O que é que diferencia você dos outros? Muitas das vezes, todo mundo tem uma pessoa que te atende na frente, que seria o customer service. Todo mundo tem uma pessoa dessa. Mas e produto? Você tem uma coisa diferente que todo mundo não tem? Ou você tem um produto que todo mundo tem, mas é superior aos outros? É esse que faz a diferença entre todas as empresas. O que você tem para diferenciar aos outros? Muitas das vezes o produto é o mesmo, mas igual eu falei, o customer service é um espetáculo. É o que eu brinco hoje com meus clientes, que vão estar escutando aí, bolchetando com o Paulo podcast, depois eles vão confirmar. O que eu brinco com meus clientes, primeiro, é o customer service. E segundo, que eu coloquei uma política na empresa que a gente colocou PermaShield Prime. Ei, Amazon, não vamos usar não, mas a gente colocou PermaShield Prime. Qualquer ordem colocada dentro da PermaShield até 3 horas da tarde, ela é entrega no próximo dia. E isso é para os meus clientes que estão em New England, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, porque eles compram truckloads, ou seja, eles compram acima de 20 mil square feet. Então, esses clientes, se eles colocarem a ordem comigo até 3 horas da tarde, entrega no next day. Em alguns casos, eu já consegui deles colocarem a ordem até 10 horas da manhã e ser entregue no same day. A gente conseguiu, a gente tem um motorista que trabalha com a gente fala que eu vou até pintar o caminhão dele, vou escrever PermaShield Prime, mas o Prime não pode porque já pertence ao Amazon, mas eu coloco, o PP está chegando aí, eles falam, o que é PP, Paulo? Eu falo PermaShield Prime, pediu até 3 horas e entregou no próximo dia. Então, o que faz a diferença hoje na minha empresa é o que? O customer service, que sou eu que ligo para os meus clientes pelo menos 2 vezes por dia para bolchetar com eles, que a gente só faz bolchete no telefone, e as entregas que eu procuro fazer sempre no próximo dia. Entendeu? São 2 pontos que você tocou. Primeiro, que é o que o brasileiro sempre tem que ter, é a amizade entre os seus customers. O americano já não tem essa amizade. Ele é frio. Ele é frio. Ele é número. Você comprou X, eu vendi X, eu ganhei X. O brasileiro não. Ele já tem aquele... Vai na casa, janta com a pessoa. É cliente? É. Mas ele vira uma parte da família. Por ele quê? É um cliente amigo. Exato. Entendeu? Porque é uma pessoa que você sempre vai se lidar ali com ela toda vez. Você mencionou o Amazon. Por que o Amazon cresceu tão rápido? Primeiramente, conveniência. Você pode comprar as coisas em casa, sentado no sofá. E segundo, how fast they can deliver. Então, você compra hoje, já está na tua casa amanhã. Ou então, até no mesmo dia, dependendo de onde que você morar. Igual eu estava no Texas, eu pedia coisa 10 horas da manhã, 5 horas estava na minha porta. Por quê? Tem um centro de distribuição lá. Então, nesse fator, se você conseguindo fazer isso, já te diferencia de qualquer empresa. Porque quase toda empresa americana, todo mundo fala, me dá 24 a 48 horas para processar a sua ordem. Então, 2 dias para processar a ordem, depois mandar. Ou seja, nós estamos falando aí, brincando de 5 dias para delivery. Com certeza. Igual, se eu for mandar alguma coisa daqui da Flórida para outro estado, o trucking vai demorar pelo menos 1 dia, 2 dias. Se eu mandar mais longe, claro que vai demorar 3, 4. Então, em vez de você conseguir naquele mesmo dia, você vai esperar 1 semana. Para quem que você vai comprar? Uma pessoa que você consegue no próximo dia ou vai esperar 1 semana? Então, ou seja,
O processo é vários processos ao mesmo tempo, para você colocar no mercado. Primeiro, procedimentos, Exato. multimídia, inovação, customer service e fast delivery. Exato. Ou seja, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado para poder evoluir e continuar com o que está acontecendo. Caso contrário, você vai ser engolido pela competição. Fica para trás. Fica para trás. E por que muitas pessoas se resistem a acompanhar esse tipo de coisa? Igual o meu caso, eu estou falando por mim. Estou falando o Paulo aqui do Bochetando com o Paulo podcast. Eu comecei a mudar a partir do momento que eu decidi que eu precisava dar uma nova direção na Permashield, entendeu? Eu fui crescendo de uma forma desordenada, entendeu? Nós começamos a Permashield com 4 cores, 6 cores, 10 cores. Hoje a Permashield tem 20 cores, entendeu? Nós temos 3 linhas diferentes de produto, nós estamos crescendo e cresceu de forma desordenada. Me, myself and I Incorporation, entendeu? Agora, nos últimos anos que eu estou colocando procedimentos, estou colocando tudo, estou fazendo mentorias agora e estou vendo a necessidade do que você está falando, de ter uma presença, que eu nunca tive uma presença online. Eu não tenho Instagram, meu Instagram pessoal tem 10 amigos no Instagram. Eu sei. No Instagram da Permashield nós temos lá não sei quantas mil pessoas, entendeu? O Facebook, não sei também porque eu não uso. Na última vez eu estava num evento em Las Vegas agora, a gente estava assistindo um show do Bruno Avelar e o Bruno Avelar trouxe lá o Elvis Presley para poder imitação. Eu não sabia como mexer no Instagram, eu coloquei 5 vezes o mesmo show na mesma hora. Ou seja, eu também aconselhava aos meus ouvintes do Bochetando com o Paulo podcast que vocês aprendam a trabalhar, a usar o multimídia ao seu favor, ao favor da sua empresa, ao favor do seu negócio, porque eu acho que é o caminho a seguir. Gente, nós estamos quase chegando no final aí do nosso podcast Bochetando com o Paulo. Eu queria que você desse suas últimas palavras para os meus ouvintes aí, desse um conselho final para eles aí, para eles poderem seguir uma mentalidade de uma pessoa nova, jovem, que tem uma vida pela frente aí. O que você pode dizer para esse pessoal aí que está nos ouvindo? Então, o único conselho que eu daria é igual eu comecei desde o começo. Abrir a mente. A gente fala aqui, if it's not broken, don't fix it. Se não está quebrado, não precisa consertar. Mas chega num certo ponto que a sua empresa vai ficar stagnant. Não vai conseguir ultrapassar aquele limite. Vai ficar estagnado. Exato. Então, aquela pergunta é, você quer ficar naquele nível ou você quer ultrapassar? Você quer passar para o next level? Você quer crescer ou quer ficar pequeno? Tem empresas que quer ficar pequena, igual a Discover da Lauri, ela quis ficar pequena. O Vitor não, o Vitor já tinha uma visão de querer crescer. Ele cresceu e ficou enorme. A Lauri já não quis ficar pequena. Então, primeiramente é você ter claramente os passos. Qual que é o seu projeto para o futuro? Você quer crescer? Quer amplificar as suas lojas? Esse é o primeiro passo. O segundo é colocar pessoas ao seu redor que também querem o bem da sua companhia, não além só o seu bem. Por quê? Pessoas que querem não só o seu bem, mas querem o bem da companhia e da empresa, vai te ajudar a ser mais sucedido. Ou seja, não é só aquelas pessoas que estão lá pelo salário do dia a dia. Exato. Entendeu? Porque a gente tem aquela expressão que as pessoas têm sangue nos olhos. Sim. E muitas pessoas têm medo daquele... ele vai tomar meu lugar, ou ele vai aprender tudo que ele quer aqui e passar para o próximo. Entendeu? Vai abrir a própria empresa dele. O que a gente quer. Esse que é a mentalidade que o brasileiro tem que largar a mão. Eu quero que ele faça isso. Eu quero que ele cresça. Ou seja, você quer treinar as Exato. pessoas para ir para o mundo. Porque você, igual, nos tempos passados, você precisava de conselho, você ia até quem? Aos mais velhos. Hoje em dia não tem mais isso. Você não vai até os mais velhos. Por quê? Hoje em dia a tecnologia está na mão. Eu sei fazer de tudo. Vou ali entrando no computador e todo mundo acha que sabe o que tem que fazer. Vou no Google, vou no chat, entendeu? GPT. Então, larga essa mentalidade de ele vai tomar meu lugar. Não, deixa ele tomar o lugar. Por quê? Se ele conseguiu abrir outra empresa fora da sua, é porque tem clientela. Ele não vai roubar a sua clientela. Sinal que ele aprendeu. Ele aprendeu alguma coisa. E se ele foi lá, ele não vai levar a sua clientela. Por quê? Você já fez aquela amizade.
não é só dinheiro, é a amizade que você construiu com aquele seu cliente. Ele não vai largar a mão sua para ir na dele. Porque ele já tem aquela conexão com você, tem aquele customer service. Ele te ligou às 8 horas da noite só para falar, ei Paulo, tudo bem? Ele não vai ligar para fulano de tal para fazer isso. Isso que as pessoas têm que entender também. Abre mão dessa... Não é certo uma certa inveja ou medo, mas tem que abrir a mão para poder as outras pessoas também poderem ser sucedidas. Porque quanto mais pessoas conseguem suceder aqui, mais empresas vão abrir, mais competição vai ter, mas mais clientela vai vir. Então, se todos nós se unirem junto, igual os judeus fazem, se eu cobro $5, você cobra 3, não é fair. Mas se eu cobro 5, você cobra 5 e ele cobra 5, todos nós temos o mesmo material. Aí, o que vai fazer a diferença é o seu customer service. O seu atendimento. O seu atendimento que vai fazer a diferença. Porque o produto é o mesmo. Mas como que você atendeu aquele cliente que vai fazer a diferença. Aí ele vai ter a opção de escolher. Ou eu vou no A, no B, no C, porque os preços são iguais. Exato. Mas ninguém perde. Ou eu perco ou você perde. Ok. É um cliente. Aquele vai falar para outro, vai falar para outro. E aí vai. Word of mouth. Entendi. Entendeu? Entendi. Gostei. Muito bom. Pessoal, nós estamos quase aqui terminando o nosso Bullshitando com o Paulo aqui, podcast. Queria te agradecer, Jean, pela sua presença aqui. Foi um bate-papo interessante. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo aí vai admirar o seu podcast aí, porque é uma visão diferenciada, é uma visão brasileira, norte-americana da vida e também empresarial. E uma história de vida. E com certeza eu vou convidar você mais vezes para o Bullshitando com o Paulo podcast, porque eu acredito que você tem muito para ajudar meus ouvintes aí, as pessoas que estão comigo aí. Acredito que eles vão gostar da gente trabalhar junto. Com certeza. Já queria te agradecer aí, queria que você desse sua conclusão final para a gente wrap it up. Então, nunca se sabe que a próxima vez que eu esteja nesse podcast que eu estaria do outro lado, né? Trabalhando com você. Então, o futuro nunca se sabe, mas a Deus pertence, mas esse era o nosso plano. Agora que eu já aprendi do outro lado, podemos incorporar na Perm Shield. Ok. Obrigado pela presença. E aí, pessoal, muito obrigado você que está nos ouvindo aí. Muito obrigado por ter acompanhado aí o Bullshitando com o Paulo podcast e vejo você na próxima edição. Obrigado.